Oi pessoal, boa noite. Tem um tempo que o pessoal me pede então falar um pouco sobre cinema, pergunta sobre filme, sobre algum ator específico. Eu até pensei vai ser uns vídeos sobre cinema ultimamente. E o quando o Pantera morreu, eu quis fazer, só que acabou que passou o tempo e eu não fiz. Mas agora eu preferi fazer um vídeo e pegar um nome do cinema brasileiro. E também é uma figura negra, é a maior figura do cinema brasileiro, e porque a gente sabe que o maior nome do cinema brasileiro é um ator negro. E por isso que hoje eu vou falar sobre Grande Otelo. Sebastião Bernardes de Souza Prata, nascido em Uberlândia, na época que se chamava Uberapinha, para quem não conhece, Triângulo Mineiro. Nasceu em 1915 e morreu em 1993, como está escrito na minha cola, fazendo as contas, 78 anos, e morreu em Paris. Grande Otelo. Esse nome ou é ironia ou é pelo talento, porque ele tinha 1,52 m, literalmente um pouco mais de 1,5 m. E conseguiu esse apelido em uma história curiosa. Ele levava a irmã dele na aula de ópera e acompanhava, ficava ali esperando ela sair. E uma vez o professor pediu para ele cantar, ele ia vendo as salas, se aprendendo, e ele cantou uma Otelo, que para quem não sabe, Otelo é uma ópera muito famosa. E o professor gostou e falou: Nossa, você vai ser tenor daqui a alguns anos, vai ser o Pequeno Otelo. Ele ficou com o espírito de Pequeno Otelo por muito tempo, e depois Sartel, que era um crítico e produtor de teatro, em uma das suas críticas, numa das suas colunas, Lusornal botou Grande Otelo. E o apelido pegou, ficou, ele atuou e o resto é história. Grande também é a lista de filmes de Otelo. 118 filmes tem no seu catálogo. Ele também começou muito novo, né? Antes dos 8 anos de idade, ele só cantava nos hotéis da cidade para conseguir dinheiro. E com 8 anos de idade, ele fez sua primeira grande apresentação que marcaria sua vida. Foi no circo da cidade. Ele fez o papel do palhaço, da esposa do palhaço, onde ele botou o travesseiro na punta, botou coisa no peito, botou um vestido longo. E foi um sucesso. Todo mundo riu. E essa apresentação é importante também, além de ser a primeira grande, porque a Abigail, que foi sua mãe adotiva, estava na plateia. Ela leva o menino para fazer uma peça com ela no teatro. A Abigail era atriz. Ele faz a peça do Menino Tião. Foi seu primeiro espetáculo no Teatro Municipal de Uberlândia, que hoje leva o nome de Grande Otelo. E depois da apresentação no teatro, a Abigail fez uma proposta para a mãe biológica de Otelo. O Otelo não chegou a conhecer o pai. O pai de Otelo morreu esfaqueado quando ele era pequeno. E Otelo, né, gostou da proposta da Abigail. Ele tinha o sonho de ir para São Paulo, que ir para o Rio. Ele achava que tinha talento para ser ator desde pequeno. Ele conta isso nas suas entrevistas. E a mãe de Otelo aceitou a proposta e Otelo foi para São Paulo com a Abigail. Chegando em São Paulo, ele teve uma nova família, onde tinha a irmã que ele levava nas salas de óperas. E a família era uma família muito artística. Ele continuou no meio artístico, fazendo peças, fazendo teatro. E com 10, entre 10 e 12 anos, ele entrou na Negra de Revistas, que é uma trupe de teatro muito importante, com vários nomes. O maestro dessa companhia era o Piscinquinha, e era uma companhia formada só por negros. E ele entrou para essa trupa. Vai ser várias apresentações, e teatro de revistas são apresentações curtas de humor. Tipo um Zorra Total. É como se eles tivessem vários vídeos do Porta dos Fundos no palco, um atrás do outro, e não necessariamente um tem a ver com o outro ou um tema único. Nessa companhia ele conheceu grandes nomes do teatro brasileiro e da arte brasileira também. Só que essa companhia viajava para fazer alguns shows. Foi para o Uruguai, foi para o
o Espírito Santo, em outras viagens, Rio, muitas vezes, e a família dele pediu para ele voltasse e parasse de fiaçar com a companhia de teatro. E aí, em um bom português, Otelo soltou o pau da barraca e fuzil de caça. Fuzil várias vezes de caça e o Sensato tenta resgatar ele na rua e mandar de volta ele para casa. E sempre que ele ia para a rua, ele, para ganhar um dinheiro, para poder comer, ele fazia apresentações de palhaço ou batia na porta das casas das famílias, atuava ali para ganhar um dinheiro. E uma dessas famílias que ele bateu na porta acabou adotando ele, descobriu, né, a história dele, acabou adotando ele e matriculou ele no Liceu Coração, que é um colégio muito antigo e renomeado lá em São Paulo. Fica ali na região da Hoje é Cracolândia, na época não tinha Cracolândia. E é um colégio onde se passou grandes nomes, né? Toquinho, o Santos 4, ex-presidente do Brasil, passaram por esse colégio também. E aí, nesse momento, o Otelo começou a ter uma formação um pouco melhor. E foi nesse momento que ele foi até Oscarito pedir um espaço para trabalhar como ator. E o Oscarito deu espaço para ele. E com o Oscarito, Otelo fez a maior dupla do cinema brasileiro. Otelo já tinha feito cinema antes, ele tinha feito o filme Laranja Assassina. E ele não secou a pedir emprego para o Oscarito. Ele pediu pro Sartel colocar ele no elenco, só que o Sartel falou que já estava feio. Então o Oscarito conseguiu colocar ele para dentro da produtora. Ele foi fazer outros filmes para a produtora Atlântica, que é uma das maiores produtoras de filmes que o Brasil já teve. A Atlântida fez muitas sensatas, que foi um período histórico do cinema brasileiro muito, muito rico em filmes. Sensatas eram musicais, comédias, eram filmes muito divertidos. Traziam muito carnaval para dentro do cinema, para a tela. E ela fazia muito sucesso com as camadas mais populares da sociedade, enquanto a crítica não gostava muito. Então é aquela velha coisa que acontece no cinema até hoje. Bom de bilheteria, ruim de crítica. E por isso que a crítica começou a chamar esse filme de chanchata. Sensata em espanhol significa porcaria. Só que de porcaria não tinha nada, porque se fosse uma porcaria não fazia sucesso. Não confunda porno sensata com chanchata. São coisas diferentes e tem uns 30 anos de diferença entre uma ou outra. E depois ainda tem a Globo Chanchata, que é ainda bem mais lá na frente. Chanchata é ali no anos 30 até os anos 50, 60. Fazia muito sucesso. E uma das maiores produtoras de filme que tinha nessa época de estúdio era a Atlântida. E ela fez os maiores filmes de Chanchata. E La Sensata, uma dupla do Otelo com o Oscarito, era receita de sucesso. Eles dois em cena, era risada, era boas cenas. Essa dupla começou a se formar no Destreza Não Paga Conta. Destreza Não Paga Tifta. Tá no mesmo, mas o nome é Tifta. Eles não atuavam juntos como dupla ainda, mas estavam no mesmo filme. Depois, no outro filme, em Não Adianta Chorar, eles atuavam juntos na mesma cena, e aí pra frente foi só dupla Oscarito e Otelo. Acho que com esses dois nomes você consegue perceber bem como que eram as sensatas, esses títulos que brincavam um pouco com o humor, sabe, o título, que é uma coisa que você tem até hoje no cinema brasileiro, que o título tem uma leveza, uma piada. Por exemplo, De Pernas pro Ar, né, da Ingrid Guimarães, que é um filme que o título sai uma piada. La Chanchata teve um filme chamado De Pernas pro Ar também, com a participação de Otelo. Então Otelo fez o primeiro De Pernas pro Ar, mas que não tem nada a ver com o De Pernas pro Ar, o que passou há pouco tempo no cinema. O primeiro filme de maior sucesso das Sensatas
com a dupla é o Esse Mundo é um Pandeiro. Foi o maior sucesso do estúdio e até hoje está sensata. Só que tudo que é bom acaba, né? E Atlântida, né, o estúdio, teve um grande incêndio onde perdeu alguns filmes. Por exemplo, o primeiro filme do Otelo, o Moleque Tião, foi perdido, não temos mais cópias desse filme. E a Atlântica começou a entrar em uma crise financeira que acabou e também o cinema começou a mutar. As sensatas estavam ficando para trás, foi se esgotando e o cinema novo pediu passasse. E o Otelo fez parte do cinema novo também, onde ele não foi o maior nome do cinema novo, como ele foi o maior nome da Sensata. O maior nome do cinema novo é o paiano Cláudio Rocha, mas ele fez parte do primeiro filme do chamado Cinema Novo, O Rio Só na Norte. Ele fez parte, atuou, e outro filme também do Cinema Novo que ele participou foi O Assalto ao Trem Pacator, onde ele atrapalhou e falou aquela famosa frase dele, que até hoje muita gente lembra. A parte da fita dele, ele já estava consagrado como grande Otelo, e foi fazer alguns filmes fora, né? Ele falava espanhol, cantava em italiano, falava inglês. Então ele foi fazer alguns filmes internacionais. E um dos filmes internacionais de muito sucesso não foi ao cinema. É o filme It's All True. Desculpa meu inglês. Mas desculpa mais ainda é agora. To ou Else. Tá escrito aí. É o diretor de Cidadão Kane. Ele veio fazer um filme aqui no Brasil, naquela época onde muitos filmes americanos tinham personagens latino-americanos para tentar. Vai ser uma simpatia, vai ser uma match com o pessoal de cá. E eles vão fazer um filme aqui. Foi a época que surgiu o Zé Carioca. E vai ser um filme aqui e o Otelo foi convidado a fazer esse filme. E o Otelo falou grande amigo do ou Else. E o Otelo explica essa amizade com ele porque ele tratou ele como um cara normal, enquanto os todos ficavam pagando um pau, tratando ele como um sério. Otelo tratou ele com simpatia e simplicidade. Ele gostou e viraram grandes amigos. E os Els falava que ele era o maior ator brasileiro, que ele era um sênior, mas uma frase que o Otelo falou em uma entrevista que eu achei sensacional, eu até anotei aqui tá falar. Abre aspas. Sou sênior como ele diz, mas nunca me chamou para atrapalhar. Fecha aspas. É, o Orson elogiou muito Otelo, mas o filme que ele gravou com Otelo nunca foi finalizado. O filme foi interrompido. Tem até outro comentário sobre esse filme com um pouco de que foi assado, né? Porque as cópias das gravações também sumiram, nem gravação tem poucas gravações. Então foi isso. Um dos filmes também internacionais que ele participou é o Tumbo. Ele faz uma das vozes do Tumbo, aquele filme do elefantinho que voa. Outro filme também de destaque do Otelo é Makuma Naima, que fez ele ganhar prêmios internacionais, todos os prêmios brasileiros possíveis, e é considerado o melhor filme dele, o melhor trabalho dele. Outros trabalhos dele também de destaque, ela escolhendo o professor Raimundo, onde ele faz um personagem. Ele também fez vários filmes do famoso estúdio Apter Pictures. Desculpa meu inglês, sabe, falei isso. Ele fez vários filmes desse estúdio. Mas nem tudo é flores. Otelo teve vários infartos na vida. Muitos deles causados por infartos e álcool, né? Ele bebia muito, ele bebia desde cedo. Desde que ele começou a atrapalhar com 8 anos de idade, ele já bebia. Isso atrapalhou ele um pouco na carreira dele, ele chegou a assumir isso em alguns momentos, que ele era muito poêmio. Teve também a tragédia do primeiro casamento dele. A primeira esposa dele se suicidou
depois de ter matado o filho. Ela matou o filho e se suscitou com a Alecanto, que estava infeliz no casamento por causa das farras que o Otelo fazia. O Otelo teve que se casar depois mais 2 vezes. Teve no total 6 filhos. Em uma época da vida dele, ele se considera alcoólatra, mas ele fez tratamento. Inclusive, ele fala que além do tratamento médico, né, acompanhamento médico, ele fez também um acompanhamento espiritual. Ele era umbandista, ele fez um tratamento em Caxias com um pai de santo famoso. E o que sobrou da carreira de Otelo Huss é que a Academia Brasileira de Cinema ela elabora o Oscar brasileiro e o prêmio, né, a estatueta, se chama Grande Otelo. Ele é considerado o melhor ator da história do Brasil e o maior nome do cinema brasileiro. Claro que daqui a 50 anos talvez você discute que talvez tenha outros nomes importantes para o cinema brasileiro. Talvez Fernanda Montenegro mais tarde ocupe esse posto. Mas o Otelo marcou uma época no cinema brasileiro, principalmente ele das chanchatas, que foi o primeiro movimento cinematográfico do Brasil, genuinamente brasileiro. E é isso. Eu queria falar um pouco sobre o Otelo. Muitas pessoas não lembram, estava esquecido. E tá aí, Otelo.